queridos companheiros de caminhada. Agradeço a oportunidade de estarmos hoje refletindo sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 10, que aborda da lei de liberdade. Liberdade é um direito natural, faz parte da nossa herança divina e, para crescermos, devemos usá-la sempre que necessário. No Livro dos Espíritos, entre as questões 825 a 828A, os Espíritos trazem a Kardec que não há posição alguma no mundo em que o homem possa gabar-se de possuir liberdade absoluta, porque todos necessitam um dos outros. Apenas o eremita no deserto poderia gozar de liberdade absoluta. Porém, desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e deveres a cumprir. Portanto, não há liberdade absoluta. A nossa responsabilidade cresce com o amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais. Vivemos num planeta inferior, onde muito de nós ainda não possuímos o discernimento para empregar a liberdade. À medida que evoluímos, cresce conosco a responsabilidade sobre nossos atos, palavras e nossos pensamentos. Haja vista que nossas palavras são, pois, roupas do nosso pensamento. A liberdade do ser humano é relativa. Valendo lembrar na questão do Livro dos Espíritos, 829, que toda dominação de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso. Mas vale ressaltar aqui que todo tipo, toda forma de escravidão interfere na nossa condição de liberdade. Não só a escravidão do outro em relação ao seu semelhante, mas a escravidão da qual nós nos colocamos prisioneiros contra nós mesmos. E são várias condições que interferem nessa liberdade. A exemplo, a escravidão aos vícios de todas as espécies. Viciações, quer que seja por substâncias, produtos que vêm de fora, como as viciações que trazemos em nós, no nosso íntimo, que gera submissão a nós mesmos, em busca de prazer ilusório. Existe a escravidão econômica, submissão do dinheiro, gerando ansiedade do status, da aceitação, do materialismo desenfreado. Outra escravidão, a psicológica, que é uma submissão aos nossos obsessores, gerando retroalimentação constante e prisão. A escravidão ideológica, submissão a um líder, gerando necessidade de fazer parte e de ser conduzido. Por isso, precisamos ficar atentos e despertar que somos seres livres. E nossa liberdade inicia pelo pensamento. Questão do Livro dos Espíritos, 833. Os Espíritos dizem que gozamos de uma liberdade sem limite. Pode-se até impedir a manifestação do meu pensamento, mas não o aniquilar. Apesar da liberdade do pensamento ser ilimitada, ela depende do grau evolutivo de cada espírito, da sua capacidade de irradiação e discernimento. E é por isso que na questão 834, os Espíritos nos alertam que somos responsáveis pelos nossos pensamentos perante Deus. O pensamento é criador. Não age somente em torno de nós.
age influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gerando nossas palavras e nossas ações. Construímos assim com ele nossa vida presente e nossa vida futura. E é por isso que o Mestre sempre nos orientou. Em Marcos, capítulo 13, versículo 33, o vigiai e orai. Por sermos civilizados, temos o costume diário de higienizar o corpo. E precisamos, a todo momento, higienizarmos nossa mente. Pois, por ser o centro que comanda o corpo, tem grande necessidade de limpeza. A poluição mental turva a nossa consciência e conturba o nosso raciocínio, deixando a alma trôpega no vaso da carne. Para que tudo isso se faça, o esforço próprio é imprescindível, dia a dia. A autoeducação haverá de se processar passo a passo. E a nossa vigilância deve organizar todas as forças possíveis nessa imensurável batalha que somente termina quando atingirmos a pureza espiritual. Vamos nos alertar, higienizar nossa mente, proteger contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar a alegria e a tranquilidade, ao preço do esforço próprio, porque os nossos pensamentos antecedem nossos passos, plasmando hoje o caminho de amanhã. Assim, iniciamos nosso processo de sermos conscientes. Somos nós responsáveis pelos nossos pensamentos. Somos nós a casa viva dos pensamentos que geramos. Se para pensar somos livres, para agir não somos livres. Então, compreendo que o limite da minha ação é imposta pela minha consciência. Na questão do Livro dos Espíritos, 835, responde os espíritos que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. E na questão seguinte, ele nos afirma que somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência através das leis naturais que regulam as relações do homem para com Deus. Mas, se sou livre para pensar, mas não sou livre para agir, e o limite da minha ação é imposto pela minha consciência, qual é o limite da minha consciência? O limite da minha consciência é o grau de evolução. Evolução essa moral e intelectual. O meu estado de liberdade é proporcional ao meu grau de amadurecimento espiritual. Assim, considero e valorizo as orientações, sugestões dos outros para comigo. Esse outro, meu cônjuge, meus pais, meus filhos, meus amigos, meus educadores, meus companheiros, todos os seres, eu posso considerar e valorizar, porque eu acredito que eles podem iluminar suas opções existenciais, mas nem por isso perco a minha autonomia de agir, de pensar livremente, sempre ponderando e nunca julgando, de modo precipitado, as experiências alheias, sempre observando e as confrontando com as minhas experiências e, por fim, assinalando ou descartando total ou parcial para a minha conduta. E por que assim deverei agir? Porque me é dado o livre-arbítrio. Liberdade esta de agir e de pensar. Faculdade esta que temos de determinar nossa própria conduta, que nos concede o poder de mudar nossas ideias, nossos modelos, concepções ou pensamento, e de optar por crenças mais apropriadas ou favoráveis ao meu desenvolvimento.
Nas questões 843 e 844, os Espíritos nos esclarecem que, tendo a liberdade de pensar, temos a de agir. Sem o livre-arbítrio, seríamos máquinas. A liberdade de ação depende da vontade, do nosso desejo. A liberdade de ação se desenvolve e muda com o desenvolvimento das nossas faculdades. Mas vale citar aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ratificando assim que o livre-arbítrio depende do nível de consciência. De qual? Da nossa consciência. Eu posso tudo, porque tudo é permitido, mas nem tudo me convém. O que podemos ver como abuso, algumas pessoas podem ver como coisas corriqueiras. Quanto mais evoluído o ser, maior o nível de consciência, maior o livre-arbítrio. Mas, enquanto fazemos uma reflexão sobre essa terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, nos deparamos com a questão 851, muito pertinente, que coloca em pauta nossa realidade atual. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocabulário? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio. A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se reencarnar, das provas que deverá passar para a sua evolução. Provas de natureza física, pois as provas morais e tentações, o espírito, tendo seu livre-arbítrio, pode ceder ou resistir. Encontramos na questão 852 a resposta dos espíritos, que nos esclarece que pessoas que parecem perseguidas por fatalidade são provas que elas mesmas escolheram ou consequência por suas faltas. Aí nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das aflições, do qual nós achamos as vicissitudes da vida têm duas fontes, causas na vida presente e fora desta vida, em vidas regressas. E continuando com o esclarecimento nas questões do Livro dos Espíritos, 853 ao 859, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegado este momento, não podemos nos furtar. Um acontecimento é quase sempre consequência de um ato da nossa livre escolha. Somente as grandes dores, acontecimentos importantes capazes de influir em nossa elevação moral, são previstos por Deus, porque são úteis à nossa purificação, à nossa instrução e ao nosso crescimento. Então, fiquemos atentos e conscientes que os acontecimentos futuros da nossa existência vão depender do que estamos fazendo agora, com as modificações que fazemos a cada dia. O nosso presente é fruto do que fizemos no passado. Da mesma forma, nosso futuro será a projeção do nosso comportamento atual. Se os acontecimentos da existência estão programados, não há liberdade de escolha. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos diz: tudo que o homem semear, isto mesmo colherá. Assim, temos aprendido. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vou repetir isso aqui porque assim temos aprendido. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
E quanto à pandemia vivenciada neste momento, as fatalidades e as mortes, o distanciamento social, tenhamos consciência que as precauções que tomamos para evitar a morte não são inúteis, pois a manutenção da vida orgânica é necessária ao desenvolvimento físico e moral das criaturas. Princípio este básico que nos traz a lei de conservação. A vida corpórea é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. O corpo físico é um instrumento de evolução. Quando a vida se encontra em um perigo, é uma advertência para nos desviarmos do mal e nos tornarmos melhores. Deus nos adverte para nos melhorarmos e modificarmos. E vamos lembrar então da questão 859. É o homem que teme a morte e não o espírito. O espírito compreende sua libertação e a espera. Sugiro então que neste momento desafiador e inédito para todos nós, possamos viver um dia de cada vez, buscando vivenciar e aí praticar mesmo a fé, esta fé raciocinada que a nossa doutrina nos esclarece, é exercitar a coragem e a confiança em nossas possibilidades, a resignação, aceitando com o coração o que precisamos vivenciar na nossa caminhada evolutiva e desenvolver e viver a esperança de dias melhores. Então, no momento, o importante é estarmos conscientes e darmos o nosso melhor, na certeza que nunca estamos sozinhos e Deus não nos desampara. Nunca mesmo desampara. Só precisamos fazer a nossa parte. Então, façamos a nossa parte. Aliás, fé, coragem, resignação, tudo isso sem ação é nada. É que nem uma lâmpada sem energia, não tem utilidade alguma. E como fazer a nossa parte? Primeiro, sendo gratos por tudo e por todos, pela nossa casa, seja ela como for, pois é um lar que nos acolhe e podemos desfrutar hoje. Pela alimentação de todos os dias, pela nossa capacidade de locomoção, pela nossa saúde, pelas pessoas que nos são caras, pelo trabalho, qualquer que seja, remunerado ou não, que nos permite a produtividade da mente. Como mais fazer a minha parte, além de sermos gratos? Podemos buscar conscientemente o cuidado com o nosso corpo, com uma escolha melhor de uma alimentação saudável, pela prática de exercício do corpo diariamente, utilizando várias técnicas dentro de casa mesmo sem poder sair de casa. Buscar desfrutar de um sono tranquilo e refazedor. Cuidar do espírito, vigiando os nossos pensamentos e burilando os nossos sentimentos. Orando constantemente, vibrando por todos e por tudo, pacificando a mente na tentativa de meditarmos, lendo boas obras, assistindo bons filmes. Aproveitar esse momento para interagir com as pessoas que compõem o nosso lar, que são caras a nós, buscando uma convivência leve, saudável, alegre, lembrando que o outro também tem suas limitações e tem os seus conceitos oportunos das suas experiências vividas, mas que hoje necessariamente estamos juntos por necessidade e por oportunidade. Sabemos, na certeza racional, que tudo que passamos, vivenciamos, são colheita de nosso próprio plantio. E tudo o que acontece conosco, já tenhamos conhecimento que passaremos. O vírus, ou da doença, ou as dificuldades, ou as perdas, a vida ou até mesmo a morte.
tudo é cabível, porque somos eternos. Mas não somos eternos para este planeta. Existe um determinismo final, absoluto, fatal e inevitável para todos nós, que é a perfeição. Então, para nos alegrarmos e reforçar nossas esperanças, vamos lembrar que todos nós seremos espíritos superiores, prepostos de Deus, quer queiramos ou não. Nascemos para sermos felizes. O tempo consumido para isso depende de nós. Nossa liberdade, nosso livre-arbítrio, nos permite decidir como viajar e quais os caminhos a serem percorridos. Isso só depende verdadeiramente de nós. Ainda que leve muito tempo, todos acertaremos o passo consciente, firme, para andarmos mais rápido, com maior segurança, sem perder tempo, na medida em que amadurecermos moral e intelectualmente, tomando consciência das leis implacáveis que disciplinam esse trânsito divino, esse trânsito até chegar ao Pai. Que possamos, assim, continuar firmes, seguros, determinados na nossa caminhada. Deus continue nos abençoando e fortalecendo sempre. Mais uma vez, obrigado. Fiquem em paz.